Fala galera, nessa domingueira aqui, né, vamos rapidinho fazer a revisão, né, foi feita a pedidos aí, e eu agradeço imensamente, né, a todo mundo que tá nessa corrente aí pra gente poder, sabe, fazer bem a semana de provas, tá? Esse vídeo, ele é composto de duas partes, tá certo? Então, na primeira parte, né, pra turma 1, vamos falar de orientação profissional. Então, quem não tá na turma de orientação profissional pode pular lá pro finalzinho do vídeo e ver a parte 2, tá? Então vamos lá, parte 1, orientação profissional, tá certo? A gente tem que pensar, né, primeiro ponto, qual foi o contexto, né, que a orientação profissional surgiu no mundo, né? Eu lembro que eu falei para vocês, falei um pouquinho dos processos em torno da Revolução Industrial, lembrar da transformação do artesão em operário, lembrar da necessidade do ponto de vista administrativo das organizações, né, e das empresas que surgiam naquele momento, de buscar as qualificações específicas de um trabalhador, né, já que esse perfil do trabalhador estava mudando, e aí começa a surgir, né, a gente falou do Frank Parsons em Boston, né, com um escritório, um primeiro modelo, no sentido de buscar orientar essas pessoas dentro de uma lógica, vamos botar bem entre aspas, mercadológica. Então a gente tinha ali o primeiro uma avaliação do sujeito, né? Segundo, uma avaliação das ocupações disponíveis e fazer um cruzamento desses dois pontos. Então essa era uma primeira lógica de orientação profissional. Logo depois, depois do passo, a gente viu que houve um grande desenvolvimento da psicologia, tá certo? Isso, né, em várias partes do mundo. Vale lembrar que, né, no início do século passado, o curso de psicologia só vai se desenvolver no Brasil na década de 60. Então a gente tem um longo período sem a ausência de um curso, ou sem a ausência de uma formação específica em psicologia, mas que isso não impediu, né, que o nosso país, por exemplo, vou colocar bem entre aspas, importasse alguns conhecimentos, né, até mesmo trouxesse alguns teóricos, né, de diversas áreas para formar universidades ou trabalhar temas no nosso país. Tá? E a gente falou muito no governo Vargas, né, a ditadura de Vargas, na década de 30 e diante, houve um movimento, né, em prol da qualificação do trabalho, né, dessa mudança de trabalhador, principalmente no Brasil rural, para as grandes cidades, e uma tendência, né, um push no Brasil para um processo de maior industrialização. Né? Isso, novamente, aquele mesmo contexto, requer uma mudança, uma transformação de perfil do trabalhador, e como é que eu vou selecionar essas pessoas e como é que eu vou direcionar essas pessoas para uma melhor formação, para que essas qualidades elas possam ser melhor aproveitadas pelo mercado de trabalho. Então esse foi o primeiro grande elemento. A gente tem que lembrar também, né, que nesse período ali, década de 20, década de 30 em diante, a gente vai ter desenvolvimentos, né, desse período em diante, de grandes teorias também da psicologia. A gente vai ver uma preponderância, né, um início de preponderância na área de psicometria, né, vamos citar aqui, vou falar mais no final, mais de teorias do traço-fator. A gente vai ver também uma força muito grande nas teorias psicodinâmicas, a gente vai ver uma força muito grande no humanismo, né, o Carl Rogers, né, centrado no sujeito, né, como é que esse processo de decisão pode se dar quando a gente olha o sujeito, tá? Então esse é um ponto importante, tá certo? Eu já falei da relação no Brasil, mas há um elemento importante na relação do Brasil, é que a gente tem uma tradição, né, na psicologia no Brasil, uma tradição clínica, muitas vezes. Tá? E como é que essa relação clínica e psicometria, ou teorias que focam na personalidade por elementos de testes psicológicos, como é que essa relação se deu? Então dá uma olhada no material e vê lá para mim, né, como é que essa relação se deu, né, entre um momento, digamos assim, um modelo mais clínico em um modelo mais psicométrico centrado para a orientação profissional. Lembrando, né, que a gente está falando de uma decisão que a pessoa vai tomar do ponto de vista do caminho de carreira que ela quer seguir. Tá? Então a gente tem que pensar nesses elementos. O outro ponto que eu chamei também a atenção é a noção de orientação do ponto de vista vocacional. Lembrar que a gente se move de uma ideia de inatismo, né, do sujeito que nasce com determinada vocação, para tentar compreender quais são as características que socialmente, né, foram construídas ao longo da história desse indivíduo. Isso vai refletir também nas teorias que vão estudar a orientação profissional. Então lembra dessa distinção também com muita clareza, tá certo? Tá? A gente também tem que pensar que a gente tem algumas teorias que vão dar suporte, né, a todo esse processo da psicologia.
tá? Teorias que vão ali enfim, no século passado, em grande medida, elas vão, digamos, solidificar, né, uma forma de pensar, e essa forma de pensar, ela vai, né, vai ter pessoas que vão concordar, vai ter pessoas que vão discordar, como qualquer campo teórico que a gente tem na psicologia e em outras ciências. Então, lembrar, já falei do traço-fator, né? Por que o traço-fator, a teoria do traço-fator, ela é preponderante ou importante para a gente compreender, por exemplo, elementos de diferenças individuais, e como esses elementos de diferenças individuais, eles vão refletir também na forma que a gente testa, né, da forma como a gente avalia o sujeito e da forma como a gente auxilia a pessoa, né, para que ela possa tomar uma decisão em torno do seu futuro profissional. A gente vai ter também teorias desenvolvimentistas, né, lembrar aí do Ginsberg, do Donald Super, entre outros, né, que vão falar que há um lifespan de desenvolvimento e que essa decisão, né, essa decisão para orientação do ponto de vista profissional não se dá somente no final da adolescência, início da idade adulta, né? A gente está falando de uma decisão que socialmente é construída ao longo dos anos e que lá na frente, mesmo tomando uma decisão, por exemplo, você fez um curso, enfim, você iniciou uma carreira, ela pode ser revista, repensada, reconstruída, tá? Porque ela está presente no desenvolvimento da vida do sujeito. Então, a gente tem teorias também que vão estar abarcando esse desenvolvimento. A gente falou também da teoria psicodinâmica, a gente falou muito da influência dos nossos colegas argentinos no Brasil, né, e como esses colegas, eles também nos ajudaram, né, a compreender, porque há um ponto importantíssimo, né, se a gente for pegar a psicanálise e fazer um cruzamento teoria psicanalítica e orientação profissional, é o fator tempo. Muitas vezes a gente, num contexto de orientação profissional, a gente tem um tempo muito mais reduzido do que um contexto de análise psicanalítica. Então, é um fator que vocês precisam pensar. E também a gente tem aquelas teorias centradas no processo de decisão, que a gente iniciou um diálogo nessa primeira unidade, mas a gente vai estar vendo no segundo momento, tá? E, por fim, a gente viu o papel da entrevista, né, do ponto de vista psicológico. Lembra que a gente debateu 10 grandes elementos, né, para a entrevista psicológica, como esses 10 grandes elementos, eles circulam, né, sabe, precisam fazer parte desse processo de escuta para que a gente auxilie o sujeito a construir uma decisão madura em torno do seu futuro, beleza? Então aí todo mundo que está ligado na orientação profissional, boa prova, lembra desses elementos e vai aprofundar lá em todo o material algum desses pontinhos. Agora vamos para a segunda parte, né, do nosso videozinho, tá certo? Então o pessoal que está ligado na relação psicologia e psiquiatria, então a gente vai ver alguns elementos que são fundamentais aqui, né? Lembrando, né, que o material é extremamente vasto, né, nessa disciplina, mas vamos tentar compilar e focar aqui em alguns pontos que são cruciais, tá certo? O primeiro ponto, né, é basicamente o surgimento, né, ou a consolidação daquilo que a gente chama de psiquiatria dentro do arcabouço da história mundial, né? Quando é que esse elemento, essa compreensão, né, dos estudos do adoecimento psíquico ou do adoecimento do comportamento, né, ele vai tomar conta numa forma de ciência e vai tomar conta também numa forma de poder, né? A gente discutiu muito no início lá do semestre as 3 grandes teses do Foucault, né? E eu prometo, vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? Mas revisa lá as 3 principais teses que a gente discutiu em sala de aula do filósofo Michel Foucault e como essa análise, né, genealógica que o Foucault ele traz para a gente, ela tem uma relação específica com o surgimento da psicologia bem lá no final enfim, né, 1800 e finalzinho, tá? E com também lá no surgimento da psiquiatria, no sentido de que há uma consolidação também de poder, né? Conhecimento é poder, né? A gente discutiu isso em sala de aula, tá certo? A gente lembra também, né, que a gente lembrou aqui no começo da disciplina, as lutas de campo de poder em torno desse conhecimento, né, e como esse processo ele não foi um processo simplório, ele foi um processo sofrível. Eu lembro que eu remarquei para vocês um filme excelente que é No Portal da Eternidade, com o Van Gogh, né, e como que é um filme sobre o Van Gogh, desculpe, e como tem uma cena no filme que se passa num asilo psiquiátrico, né? Como aquele espaço, né, era um espaço de profundas restrições e limitações, e a gente teve inúmeros exemplos de crueldade nesses espaços, né? Não é à toa que a gente tem
ao longo aí das últimas décadas do Brasil, todo um movimento de luta antimanicomial, tá? Então, remarca esses elementos também na história do Brasil, né? Como é que se dá a chegada desse conhecimento psiquiátrico do nosso país, como é que ele é institucionalizado, e quais são os movimentos, né, que são contrários a esse processo de institucionalização, a esse processo de consolidação de poder, né? Sabe? É importante lembrar isso também. Um outro ponto, né, que a gente viu foi o próprio conceito de saúde e como a gente, sabe, dentro de cada área do conhecimento, a gente trata essa relação do ponto de vista da saúde. Eu lembro que eu remarquei muito para vocês, né, da noção da psicologia no campo simbólico, né, e a noção da psiquiatria no campo sintomatológico, né. Se a gente for olhar lá os DSMs, os CIDs, etc., a gente vai encontrar uma taxonomia, né, ou uma classificação de sintomas e doenças e transtornos que visam descrever, né, tudo aquilo que é passível de a gente observar, né, diante de algum tipo de transtorno, seja ele de ansiedade, de humor, etc. Então é um ponto que vocês precisam também levar em conta, né? Quais são os principais instrumentos de classificação, tá certo? De organização, de sintomatologia que envolve a psiquiatria. Por que a psicologia ela trabalha numa lógica muito mais simbólica, né? Como esses dois campos do conhecimento eles precisam interagir, haja vista que a gente vai ter situações que a gente vai ter, que é extremamente necessário ter um trabalho interdisciplinar entre profissionais, tá? Esse é um outro ponto, né? A gente remarcou também duas grandes figuras, né? Da lógica psiquiátrica, que vai recair também na lógica psicológica, né? A gente está falando do Pinel, tá? E a gente falou também do Kraepelin, né? Do Emil Kraepelin, do sentido que o Emil Kraepelin, ele vai trazer uma lógica descritiva, né, vai aprofundar a lógica descritiva, certo? Do ponto de vista dessas classificações sintomatológicas, e bem atrás, né, bastante tempo atrás, o Pinel ele vai, né, fazer um movimento, né, de tentar desacorrentar, né, vamos colocar assim, né, o aprisionamento sofrido pelas pessoas que estavam institucionalizadas. Então lembra desses dois movimentos aí, né, por que eles são importantes para a atualidade, né, como é que historicamente isso vai recair no momento atual, nesse estado, né, de coisas que a gente tem na atualidade, tá? Lembrando também disso, a gente viu o papel da entrevista diagnóstica, né? Por que a entrevista diagnóstica é importante, né? Lembrar do conceito de doença, do que aquilo que eu consigo ver do ponto de vista sintomatológico para a psiquiatria, e da gente do ponto de vista psicológico, aquilo que eu consigo extrair de simbologia, de elementos em torno do comportamento que o sujeito está me apresentando naquele momento, tá? Lembrar também do papel da avaliação psicológica, né? Por que a gente utiliza muitas vezes instrumentos padronizados, tá? Por que a gente tem uma sequência lógica no sentido da anamnese ao desenvolvimento do caso, né? Por que essas ferramentas elas são importantes, né? Lembrar que muitas vezes, né, se a gente for pegar o processo de institucionalização, a gente também está falando de um processo judicial. Então tudo isso precisa estar organizado do ponto de vista da história do sujeito, está documentado. Então por que a gente tem esses processos muito bem estabelecidos, tá? A gente também falou da epidemiologia, né, o quanto há de incidência em certos tipos de transtornos na população de modo geral. A gente começou paulatinamente a entrar nos transtornos, né? A gente começar a discutir do ponto de vista psicológico e sua relação com a psiquiatria, alguns transtornos que cercam a nossa ciência, na ciência psicológica. O primeiro grande deles foi o transtorno de humor. Então, revisa lá o transtorno de humor, tá? Direitinho, tá certo? Fica lá fica aqui um hashtag, fica a dica. Então, eu tenho, quais são os principais sintomas, né? Que cercam o transtorno de humor, tá certo? Qual que é o quadro clínico, tá certo? Qual que são os subtipos, principalmente da depressão, quando a gente falou bastante da depressão, quais são os subtipos, né? O que é que remarca o transtorno afetivo bipolar, tá? Pensa assim, né? Quais são os seus estágios do ponto de vista do humor, do ponto de vista da cognição, do ponto de vista do comportamento, tá certo? E qual que é a forma de tratamento que a gente encontra do ponto de vista simbólico, psicológico e do ponto de vista psiquiátrico, tá? Então a gente tem que compreender essa relação porque é um trabalho contínuo, né? Então foi o primeiro grande transtorno que a gente viu, tá? Então vale a pena revisar aí com mais tranquilidade, beleza? Lembra também que eu fiz um vídeo, né, recentemente sobre os 10 motivos por que você deveria ler Freud. Então vale a pena também ver esse vídeo, porque algumas das discussões que a gente fez em sala de aula
estão remarcadas lá nesse vídeo, tá? E aí eu acho que, né, você dá uma olhadinha nele, vou deixar aqui para vocês, vale super a pena, tá bom? Vai para a prova tranquilo, né, com calma, certo? Como eu sempre digo para vocês, a prova é só mais uma etapa, né, que a gente cumpre, então você estudou, revisou tudo direitinho, tranquilo, tá? Hoje eu tô gravando aqui da biblioteca, né, essas revisões, não houve carona educativa, tá? Mas a vida é o que é, né? A gente vai seguindo e vai fazendo para que essa corrente de conhecimento ela possa ir para frente, tá? Beijo para todos.